Fala aí, pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa conversa a respeito de cálculos químicos de um modo geral, e hoje nós vamos tratar da relação entre mol e número de átomos ou número de moléculas. Então isso aqui são as aulas 34 e 35 do módulo 3. Então eu coloquei aqui uma imagem, né, esse sou eu, e os três modos de contato que vocês têm comigo nesse momento, caso tenha necessidade, tá? Então você pode chamar pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo canal do YouTube. E você vê o canal do YouTube aqui, ó. Ele aparece na tela de abertura, no Me Ajuda JH. Tá bom? Então se tiver alguma dúvida, entre em contato por um desses modos. O canal no YouTube é simplesmente um jeito que eu encontrei para ajudar qualquer aluno que tenha qualquer tipo de problema. Muito bem. Então vamos começar a nossa conversa aqui. E o ponto central da nossa conversa de hoje é a relação entre número de átomos e número de moléculas. Então, o que eu tenho aqui? Então, o ponto central da conversa é o conceito de massa molar. Então, isso é o fundamental que a gente tem hoje. Mas por que isso, professor? Porque a unidade de massa molar está aqui, ó, gramas por mol. E quando você vê gramas por mol, você vê que grama é uma unidade de massa e mol é um indicador de quantidade de matéria. Então, para deixar as coisas um pouco mais claras, eu vou pegar aqui um exemplo de um elemento químico que eu acho bem legal, que se chama vanádio, um elemento químico de número atômico 23, e ele tem massa molar na tabela periódica aproximadamente de 51 gramas por mol. O valor exato não é o ponto principal nesse momento. O que importa é você perceber o seguinte, que 51 gramas por mol, você pode pensar assim: como você sabe que mol é um indicador de quantidade e o valor associado é 6,02 vezes 10 elevado a 23, isso significa então que eu posso escrever a massa molar do vanádio de um outro jeito, que será a base de resolução dos problemas nessas nossas aulas, que é 51 gramas em 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se você tem esse dado de massa atômica, acabou a história. Certo? Então, tá tudo bem, segue a vida, vamos resolver os problemas dessas aulas e tá tudo certo. Então, eu vou resolver cada um com vocês aqui. Então, aqui temos o seguinte: parafusos e porcas são fabricados com um material denominado aço. Aço é uma mistura de ferro, carbono e pequenas quantidades de outros metais como manganês ou o próprio vanádio. Em um parafuso existem 12 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Qual é a massa em gramas de ferro que existe nesse parafuso? Bom, o ponto central aqui está mostrado de novo. Olha que bonitinho. Que vai ser isso aqui. Então, essa massa molar do ferro, você pode, cara, eu faço isso por uma questão de simplicidade. Tá? Não é adequado você fazer isso de maneira acadêmica, transformar isso num dado que você coloca no trabalho, mas para resolver esse tipo de problema ele é plenamente adequado. Então você pode escrever 56 gramas em 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então essa massa molar do ferro você pode escrever de outra forma. Agora, para resolver o problema, você pode usar os nossos fatores de conversão. Então, a massa do ferro é igual o seu dado de entrada, que é 12 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, e você vai ter que multiplicar isso pelo fator de conversão que vai transformar átomos de ferro em massa de ferro. E aonde está esse fator de conversão? Está aqui, ó. Portanto, como o seu resultado tem que ser massa de ferro, a massa de ferro tem que ir para o numerador e o número de átomos de ferro no denominador. Então você vai escrever aqui 56 gramas de ferro estão contidos em 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Muito bem.
Você é um ser esperto e o que você vai fazer? Você vai cancelar átomos de ferro com átomos de ferro. Mais espertamente ainda, você vai cancelar 10 a 23 com 10 a 23. Então, o que sobrou aqui? Olha só. A massa de átomos de ferro é igual a 12 vezes 56 dividido por 6. Mas você pode fazer uma outra simplificação ainda e simplificar o 12 com o 6. Simplificar significa dividir os dois números pelo menor deles. Então você vai dividir 6 por 6. O resultado é 1. 12 dividido por 6, o resultado é 2. Então sobrou aqui apenas o número 2, que você multiplica por 56 e chega no resultado final do problema, que é 56 vezes 2, 112 gramas de ferro. Olha como é simples. Olha como não tem estresse. Desde que você saiba isso aqui. Pronto. Professor, eu quero resolver o problema por regra de 3. Tá tudo bem. Você pode fazer. Tá tudo certo. Você vai chegar no mesmo resultado. Ok? Então, segue a vida para o próximo problema. O segundo problema diz o seguinte: o silício é usado na fabricação de finas placas nas quais são montados os chips de computadores. Em um desses chips existem 2,8 gramas de silício. Quantos átomos de silício tem nessa placa? Bom, então a massa molar do silício foi dada, só que aqui foi dada a massa atômica, que você já sabe que você pode dizer que a massa molar do silício é igual a 28 gramas por mol. Ou, se preferir, 28 gramas em 6 vezes 10 elevado a 23 átomos nesse contexto de problema. Como eu tenho que resolver esse problema agora, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o número de átomos a partir de 2,8 gramas de silício. Portanto, a massa... Opa, não é isso. Ele quer o número de átomos. O número de átomos de silício é igual o seu dado de entrada, 2,8 gramas de silício, e você vai multiplicar isso pelo fator de conversão adequado. Como o teu resultado tem que ser número de átomos, então o número de átomos tem que ir para o denominador. Então você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Eu vou dividir isso agora pela massa molar, que é o fator de conversão que eu tenho ali em cima. Então, 28 gramas de silício. Então você já sabe que é possível fazer o cancelamento de duas unidades por análise dimensional. Você cancela isso com isso. Ok. Você também pode fazer um procedimento semelhante envolvendo 2,8 e 28. Então, dividindo 2,8 por 2,8, o resultado é 1. Dividindo 28 por 2,8, o resultado é 10. Então, agora você vai ter como resposta do seu problema 6 dividido por 10. Opa! Você terá 0,6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Essa é a resposta correta, porém não é adequada. Então, para deixá-la adequada, eu tenho que jogar a vírgula uma casa decimal para a direita, então o expoente diminui uma unidade, e eu tenho então 6 vezes 10 elevado a 22 átomos de silício. Essa é a resposta do seu problema. Beleza? Sem complicação, sem estresse. Próximo problema, tranquilo. Temos o seguinte: um homem adulto libera pela respiração 1,2 vezes 10 elevado a 25 moléculas de gás carbônico por dia, o principal gás do efeito estufa. Calcule a massa em gramas dessa liberação de CO2. Bom, então vejam. A massa molecular do CO2 foi dada aqui de 44 unidades de massa atômica.
A constante de Avogadro também foi dada, então eu posso escrever de maneira bem simples que a massa molar do CO2 é igual a 44 gramas por mol, ou, se você preferir, 44 gramas em 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Beleza? Muito bem. Agora, sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Você quer calcular a massa em gramas de CO2. Então, vamos lá. A massa de CO2 é igual ao seu dado de entrada, que é 1,2 vezes 10 elevado a 25 moléculas, e você multiplica isso pelo fator de conversão, e esse fator de conversão é essa massa molar que a gente fez aqui em amarelo. Como o resultado tem que ser massa, então a massa vai aqui na parte de cima, 44 gramas de CO2, e eu vou ter que cancelar a unidade de moléculas. Então aqui embaixo, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então fazendo por análise dimensional fica bem tranquilo. Então agora eu posso cancelar moléculas com moléculas. Agora eu tenho aqui algumas coisas bem fáceis, vai. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse nosso número de uma outra forma, só para simplificar um pouco as coisas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A massa de CO2 eu vou escrever como 12 vezes 10 elevado a 24. Mas por que, professor? Simples, porque à medida em que eu passo a vírgula para a direita, eu vou diminuir o expoente. Mas para que isso? Porque eu quero simplificar o 10 a 23. Então eu posso até fazer o seguinte, fazer aqui 120 vezes 10 elevado a 23 vezes 44 gramas de CO2 dividido por 6. Opa, ficou horroroso isso. 6 vezes 10 elevado a 23. Só que moléculas eu já cancelei, né? Bom, então aqui você pode simplesmente cancelar 10 a 23 com 10 a 23. Você pode simplificar o 6 com o 6, o 6 com 120. 6 dividido por 6 é 1. 120 dividido por 6 é 20. Então o resultado agora é simplesmente 20 vezes 44. Se fosse 2 vezes 44, era 88. 20 vezes 44 vai dar 880 gramas de CO2. Então isso é a quantidade em gramas de CO2 liberado por cada pessoa adulta, né, nesse planetinha azul onde a gente vive. Viu? Nem é tão ruim assim. Próximo problema. Então vamos lá. Agora temos assim, ó, um refrigerante de baixa caloria contém 0,4 gramas de aspartame por litro. Quantas moléculas tem numa garrafa de 2 litros? Então, ó, presta atenção para não fazer besteira depois, hein? Primeira coisa, você não tem aqui a massa molar de ninguém, você tem só as massas atômicas, então eu tenho que achar a massa molar do aspartame. Então esse é o primeiro problema. Essa é a nossa primeira encrenca. Então, a massa molar do aspartame vai ser calculada assim. Você tem 14 carbonos, cada um com massa 12. Aí você tem 18 hidrogênios com massa 1. Você tem 2 nitrogênios com massa 14. E você tem 5 oxigênios com massa 16. Então vamos fazer essa conta rapidão aqui para não ter estresse. Então vamos fazer assim, ó. 14 vezes 12. Isso aqui vai dar 168. Mais 18. Mais 28 dos nitrogênios. Então eu tenho 168 mais 18 mais 28
mais 5 vezes 16 é 80 dos oxigênios. Mais 80, massa molar 294 gramas por mol pro aspartame. Deixa eu só conferir para ver se não tem nada errado, porque a gente não pode errar um problema como esse. 14 vezes 12, mais 18, mais 28, mais 80. 294. Ok. Bom, você quer saber agora quanto tem em uma garrafa. A nossa base é escrita lá em cima, ó, são 0,4 gramas por litro. Então, numa garrafa de refrigerante de 2 litros, eu tenho 0,8 gramas. Então, vamos resolver o problema com base nisso. Então, eu quero saber quantas moléculas, né? Então, o número de moléculas de aspartame será igual. Então, eu tenho 0,8 gramas de aspartame. Isso tem em 2 litros, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, porque são 0,4 gramas por litro e eu tenho 2 litros, então eu tenho 0,8 gramas. Você multiplica isso por qual fator de conversão? É o que converte massa em número de moléculas. Se você quer número de moléculas, ele tem que estar na parte de cima do teu fator de conversão. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E aqui eu tenho 294 gramas de aspartame. E aí, então, você cancela gramas de aspartame com gramas de aspartame. E a única conta que você tem que fazer é essa. Embora não seja uma coisa assim intuitiva nem rápida, ela é extremamente fácil de fazer. 0,8 vezes 294, blá blá blá. Não, peraí. 0,8 vezes 6 dividido por 294. Então, isso aqui resulta em 0,016 vezes 10 elevado a 23. Esse número é correto, mas ele não é adequado. Então eu tenho que passar a vírgula 2 casas para a direita para ficar com a mantiça entre 1 e 9. Então você já sabe o que é mantiça, né, que é esse número que multiplica a potência de base 10. Então, como a vírgula vai 2 casas para a direita, isso aqui vai ser 1,6, né, aproximadamente, vezes 10 elevado a 21 moléculas. Então essa é a resposta do exercício número 4. Beleza? Vamos lá. Próximo problema agora. Suplementos alimentares muito utilizados atualmente podem trazer grandes benefícios à saúde, mas, se utilizados sem limites e sem orientação de um especialista, podem ser prejudiciais. Um desses suplementos é comercializado em cápsulas que contêm 3 vezes 10 elevado a 21 íons de ferro 3. Qual a quantidade em mols de ferro consumido por um adulto que consome 2 cápsulas desse suplemento por dia? Bom, então tá. Cada cápsula tem 3 vezes 10 elevado a 21 íons. Então, o consumo, né, desse negócio, vamos com muita calma aqui. Então, o consumo é de 3 vezes 10 a 21 multiplicado por 2. Então, o consumo aqui é 6 vezes 10 elevado a 21 íons por dia. Beleza. Eu quero passar isso para mol. Então, eu sei que o átomo de ferro tem massa 56. Então, e os elétrons têm massa desprezível. Então, se eu tirar os elétrons aí por causa da carga positiva, não vai ter nenhuma diferença. Então, eu vou considerar os 56 mesmo. Então, como eu quero quantidade em mols, então a quantidade em mols de ferro 3 mais é igual o dado de entrada, que é 6 vezes 10 elevado a... Opa, 23 não, a 21 íons de ferro,
Eu vou multiplicar agora pelos fatores de conversão adequados. Eu não tenho aqui a necessidade de fazer coisas muito complexas. Então eu tenho o seguinte: como a massa molar dele é 56 gramas por mol, então vamos fazer o seguinte: vamos passar primeiro. Nós podemos fazer isso em várias etapas, ou em etapas menores, mas vamos fazer de uma maneira bem conservadora. Então, esse número de íons está associado com uma certa massa. Então, meu fator de conversão primeiro vai ser passar isso para massa. Então, aqui eu tenho 56 gramas de ferro, e eu deixo no numerador porque eu preciso cancelar a quantidade de íons. Então, aqui eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ou íons, vamos colocar do jeito certo para não ter estresse. Íons. Agora eu coloco isso para manter a dimensão correta e eu cancelo íons de ferro com íons de ferro. Muito bem. Então agora eu tenho que transformar isso em massa. Então eu vou usar o mesmo artifício que eu usei anteriormente, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 56, aí 6 vezes 10 é 21, 56, 6 vezes 10 é 23. Tá bom, então vamos cancelar aquilo que a gente já pode cancelar logo de cara, sem fazer muita gambiarra. Então vou cancelar esse 6 aqui com esse 6 aqui, e o resultado então é simplesmente o 6 eu já cancelei, então o resultado vai ser gramas de ferro no momento, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa fração daqui, e aí eu tenho 56 vezes 10 a 21 dividido por 10 a 23. Então 56 vezes 10 a 21 dividido por 10 elevado a 23. Então isso vai dar 56 vezes 10 elevado a menos 2. Então não acabei ainda. Então isso aqui vai dar 56 vezes 10 a menos 2, que aí eu vou mudar, tá? Porque isso não tá correto. Então vou passar isso aqui para 5,6 vezes 10 a menos 1 íons. Muito bem. Por que íons? Porque está errado, né? Não é íon, é gramas. Então aqui eu já tinha cancelado aquela unidade, gramas. Só que eu tenho que passar isso para mol de íons de ferro. Então, eu acho que a gente podia ter feito de maneira mais simples, mas tudo bem. Vamos passar a multiplicar aqui agora pelo fator de conversão que relaciona mol e massa e acabou a história. Então, 1 mol de ferro contém 56 gramas de ferro. Tá? No caso, íons ferro. Então, se você fizer o cancelamento, você cancela isso aqui com isso aqui. E o que sobra agora, finalmente, como resposta do problema, quantidade em mols de ferro 3+, é igual a 5,6 vezes 10 a menos 1 dividido por 56. Então isso aqui vai ser, vamos escrever assim, ó, 56 vezes 10 a menos 2 dividido por 56. Então agora fica tudo mais fácil, cancela aqui e aqui. Você tem como resultado final simplesmente 10 elevado a menos 2, que é igual a 0,01 mol de íons ferro. Então, com isso, a gente resolve parte dos problemas dessas duas aulas. Vocês podem fazer os demais. E se tiver alguma dúvida, volta lá no início do vídeo e a gente conversa de novo sobre qualquer tipo de encrenca, tá bom? Então, capricha aí, faça tudo o que você puder.
e segue a vida. Beijos a todos.